não me dá a opção mais como professor. Agora só me dá a opção como aluno. Estranho, né? Não sei o que que é. Verdade, eu não sei o que que é. Agora ele está achando que eu sou aluno. Então vamos. Boa noite a todos. Na aula passada, nós começamos a falar de sucessão. Exatamente, por isso que não está aparecendo aí. Eu não consigo criar nada aqui no Voa, porque ele está me vendo como aluno. Pois é. Aí tá meio doido, sabe? Mas vamos lá, não é? Seguimos sem ele. Eu consigo só fazer umas carinhas aqui, mais nada. Fui rebaixada aluna. Mas nunca deixei de ser. Estudar é sempre bom, mas eu devo admitir, para assistir aula é um saco. Não sei como vocês dão conta. Gente de Deus, isso é muito chato assistir aula. Pelo amor de Deus. Professor ainda que faz chamada, credo. Mas olha, pelo home office é pelo menos divertido, né? Porque vocês podem fingir que estão aqui e fazer outra coisa. Vocês deixam a aula ligada e aí vocês vão fazer outra coisa. Vão assistir novela, vão assistir jornal. Pois é. Tá? Quando eu fazia mestrado, eu levava o celular, né? Aí eu passava a aula inteira do mestrado. Jamais, tá bom, vai nessa. Jamais faz um negócio desse, né? Sei. Eu que sou eu, fico morrendo de vontade de pegar o celular na minha aula e ficar batendo uns papos no WhatsApp, entrar no Facebook. Não vem que não tem, eu conheço vocês. Eu conheço. Nem adianta. Eu sei. Tá? Eu sei disso. Eu sei como funciona. Eu sou aluna, eu sei como funciona. Celular, nossa, não tem nada melhor do que um celular quando a aula tá chata, né? Você pega o celular, oi, Ludmila, você pega o celular e ó, fica ali naquela aula chata, viajando. Sei como é. Não, mas vamos então. Não vai querer puxar papo, puxar saco, não, viu, Wagner? Eu te conheço. Te conheço, te conheço. Então vamos. Ó, agora eu não posso nem mexer. Olha, agora eu posso, ó minha testa. Tá? Posso mexer demais, não, senão gasta. Tá? Posso mexer demais, não, senão gasta. Tudo! Então vamos. Vamos lá. Na aula passada, nós começamos a falar da sucessão legítima. E o que é essa sucessão legítima? A sucessão legítima é aquela que decorre da lei. Ok? É aquela que decorre da lei. Então, é quando nós vamos obedecer aquelas regras que a lei estabelece. E a lei também estabelece a ordem das pessoas que vão receber esses bens, tá bom? E qual que é essa ordem? Aí nós vimos lá no Código Civil, lá no 1829, nós vimos lá no 1829 que nós temos a ordem de vocação hereditária, ok? Nós vamos ter, então, essa ordem de vocação hereditária, que é uma ordem que nós vamos observar quando nós tivermos essa sucessão legítima. Qual que é a diferença da sucessão legítima para outra, a testamentária? Na testamentária, nós vamos ter 50% dos bens separados, que vão observar essa ordem de vocação hereditária, que eles vão observar a sucessão legítima, que é o que nós vamos chamar de proteção da legítima, ok? E o restante dos 50%, os outros 50%, a pessoa dispõe da forma como ela quiser. Na aula passada, nós falamos sobre sucessão dos descendentes. Tá? Então, nós vimos que os descendentes, eles são aqueles que nós chamamos de sucessores de primeira geração. São os descendentes cumulados com o cônjuge.
Mas nós conversamos só com relação aos descendentes, não é verdade? Nós fizemos também aquelas hipóteses em que tiver renúncia, que tiver comoriência, mas só existindo dependentes. E agora eu quero continuar nesse inciso 1 do 1829, que vai falar da concorrência do cônjuge com os filhos. Quando que o cônjuge ele vai concorrer com os filhos? E quando ele concorre com os filhos, ele vai ser tratado de herdeiro. Então, quando o cônjuge é herdeiro e quando ele é meieiro. O que é o meieiro? Vocês lembram, não lembram? Lá do semestre passado, quando nós estávamos falando de meação, quando nós estávamos falando da dissolução da sociedade conjugal, eu disse para vocês, olha, com a dissolução da sociedade conjugal, nós vamos precisar olhar aqueles bens do casal e separar os bens do casal. Não é assim? Se eles são casados no regime de união, no regime de comunhão universal, ou no regime de separação, de comunhão parcial dos bens, nós vamos pegar aqueles bens comuns, não é verdade? E dividir para 2. Não é assim? Aí 50% vai para o marido, 50% vai para a mulher. Não é dessa forma? Aí vimos também que com a dissolução da sociedade conjugal, o cônjuge, quando está casado no regime de separação de bens, os bens que estão no nome da pessoa continuam no nome da pessoa. Os que estão no outro nome, a pessoa não faz jus. Não foi isso? Aí tivemos também aquela hipótese da participação final nos aquestos, que é aquele regime de bens contábeis, não é assim? Que cada um cuida dos seus bens e depois lá na separação eles fazem as contas para saber quanto que ganhou um, quanto ganhou o outro, para saber depois a porcentagem de um para a porcentagem do outro. Então, a meação ela vai existir na dissolução desse regime, dessa sociedade conjugal. E a dissolução da sociedade conjugal, ela vai se dar de duas formas. Ela vai se dar com o divórcio, tá bom? E vai se dar também com o falecimento de uma das partes. Então, nós vamos ter a dissolução da sociedade conjugal com a sucessão. Então, quando a pessoa morre, nós vamos ter que olhar o regime de bens que aquela pessoa possuía com o seu cônjuge, para saber se aquele cônjuge é herdeiro ou se ele é meieiro, ok? Então, feita essa breve introdução, vamos aqui para o início. Deixa eu ligar aqui também a minha apresentação. Então, quando nós tivermos o cônjuge, eu vou ter que diminuir aqui tudo. Então, vamos lá. Quando eu tiver um cônjuge concorrendo com os descendentes, nós teremos de observar, então, o regime de bens que nós temos neste casamento ou nessa união estável. E aí nós vamos poder distinguir se aquele cônjuge sobrevivente, ele vai ser meieiro, ou seja, ele vai receber metade dos bens que o decujus possuía, ou se ele vai ser herdeiro. E se ele for herdeiro, ele vai concorrer em igualdade com os descendentes, ok? Então, vamos começar pelo mais fácil, que é o regime de comunhão universal de bens. Tá bom? Vamos começar pelo mais fácil, o regime de comunhão universal de bens. No regime de comunhão universal de bens, o cônjuge, em regra, vai ser meieiro. Ele não vai ser herdeiro. Por quê? Porque o regime de comunhão universal de bens pressupõe que todos os bens que existiam antes do casamento e todos os bens posteriores ao casamento são considerados bens comuns. E se são bens comuns, metade desses bens é do cônjuge que sobreviveu e metade é do cônjuge que faleceu.
Como metade desses bens é para o cônjuge que faleceu, é a sua parte na meação, somente quem recebe, somente é herdeiro, os descendentes, ok? Então, no regime de comunhão universal de bens, ok? O nosso cônjuge sobrevivente, ele vai ser meieiro, ele vai receber, então, 50% dos bens. Mas nós vimos lá no 1668, que nós temos, ainda que no regime de comunhão universal, bens que não se comunicam. E lá no semestre passado eu disse para vocês, olha, esses bens que não se comunicam são os que nós chamamos de bens particulares. E quando nós tivermos bens particulares, o cônjuge vai ser herdeiro nesses bens particulares e ele concorrerá, então, com os descendentes. Se eu estiver falando muito rápido, podem avisar, mas nós vamos fazer daqui a pouco um exercíciozinho para resolver e tirar as dúvidas com relação aos bens particulares na comunhão universal e na comunhão parcial, tá bem? Então, no regime de comunhão universal de bens, em regra, o cônjuge será sempre meieiro, tá? Com exceção daqueles bens que não se comunicam. Quais são os bens que não se comunicam? Nós vimos, tá? Por exemplo, os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade, os bens gravados em fideicomisso, dívidas anteriores ao casamento, doações antinupciais e aquelas referidas nos incisos 5 a 7 do artigo 1659, que são os bens de uso pessoal, os livros, os instrumentos da profissão, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Então, nós vimos que esses bens, eles não se comunicam. Então, esses são aqueles bens que nós vamos chamar de bens particulares. E quando nós tivermos esses bens particulares, o cônjuge, ele será considerado herdeiro apenas desses bens particulares, tá bom? No regime da comunhão parcial de bens, que é esse mais comum, que é o hoje que nós usamos para a união estável, é o regime geral aqui do casamento, nós vimos isso também, o cônjuge, ele poderá ser as duas coisas. Ele poderá ser meieiro, e ele vai ser meieiro do quê? Dos bens adquiridos na constância do casamento. E ele será herdeiro dos bens adquiridos antes do casamento, ou aqueles bens que nós vamos chamar de bens particulares. Ok? Vamos lá fazer alguns exercícios aqui para nós discutirmos essa questão aqui do bem. Opa, fecha aqui. Para nós discutirmos um pouquinho mais dessa questão que envolve. Opa, parar a apresentação. Vamos falar um pouquinho mais, então. Vamos fazer aqui algumas atividades. Ok? Nós estamos aqui com o nosso quadro, tá? Meu marido tinha até me ajudado a fazer um negócio aqui, mas não deu muito certo no meu celular, só funcionou no dele. Que ele me deu, olha, até uma canetinha para eu escrever no celular e não precisar escrever com mouse, mas não deu muito certo, né? Vamos imaginar aqui que o José, ele é casado com a Maria, tá? O José é casado com a Maria, gente, isso aqui é uma situação fictícia, ok? Isso aqui não é verdade. O José e a Maria, eles vão ter 3 filhos, o Asdrubal. Quem mais? O Asdrubal. O Braulio.
e o Jacinto, não é? Não é assim? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. O José e a Maria, eles têm 3 filhos. Setúbal, olha aqui. Astolfo, boas ideias, viu? Vou usar daqui no próximo exemplo, então. Então, eles têm aqui os 3 filhos dele, ó. O Asdrúbal, o Braulio e o Jacinto, tá? Vamos fazer aqui a nossa linha aqui, ó. O José e a Maria, e aí eles são casados, e eles têm esses 3 filhos aqui. O Braulio, o Asdrúbal e o Jacinto, tá? José e Maria são casados pelo regime de comunhão universal de bens, certo? Quando eles resolveram se unir, tá bom? Quando eles resolveram se unir, eles não tinham absolutamente nada, tá bom? Eles não tinham nada. Eles tinham apenas a roupa do corpo, eles fugiram e falaram, não, vamos embora para Brasília, que melhor cidade não há. Não é assim? Ah, então eles foram embora para Brasília, chegaram aqui em Brasília, começaram a vida deles, tá bom? E ao longo desse casamento de 50 anos, eles juntaram um patrimônio de R$ 1 milhão, tá? Tá bom, não tá? Um patrimônio de R$ 1 milhão. Tá bom, tá? E eles juntaram, então, esse patrimônio de R$ 1 milhão. Tadinho do José. O José era do grupo de risco, tá? Pegou Covid-19 e faleceu. Beleza? Então, o José era do grupo de risco, ele pegou Covid-19 e faleceu. Deixou a Mariazinha, coitada, sozinha agora, depois de 50 anos de casamento. Como que vai ficar essa divisão desses bens com a morte do José? Quanto que cada filho e Mariazinha receberão, hein? Aí nós vamos começar isso por onde? Fazendo o esqueminha aqui, tá? Na prova, você vai ter o papelzinho do seu lado e vai fazer o esqueminha, desse jeito. Fez o esqueminha? Qual é o regime de bens desse casal? Regime de comunhão universal de bens. Então, todos os bens que o José tem, metade são da Mariazinha, metade é da Mariazinha. A título de quê? A título de meação, tá? Então, a título de meação, Mariazinha, como eles são casados no regime de comunhão universal de bens, Mariazinha faz jus a metade dos bens que estão no nome de José. É fruto também do trabalho dela. Ela também auxiliou para que o casal, depois de 50 anos de casados, eles tivessem um patrimônio de R$ 1 milhão. Então, Mariazinha vai receber que tanto com o falecimento do José? A Mariazinha vai receber que tanto com o falecimento do José? R$ 500 mil. A título de quê? A título de meação. E os filhos, Asdrúbal, Braulio e o Jacinto? Quanto que eles vão receber? Os outros 50% aqui, ó, que caberia a José nesse casamento, tá bom? Então, Braulio, Asdrúbal e Jacinto, eles vão receber em cima dos 500 mil que cabe a José nesse casamento, tá bom? Então, dos 500 mil, nós vamos ter que achar a parte que corresponde a Asdrúbal, Braulio e Jacinto. E quanto que vai dar isso? 500 dividido por 3, quer dizer que cada filho vai levar nessa brincadeira R$ 166
1.666, tá bom? Então, vamos lá. Quanto Mariazinha vai sair nesse casamento? Vai sair com 500 mil a título de meiação. E os filhos? Cada um vai receber 166 mil reais a título de herança, ok? Então, os filhos recebem a herança. Dúvidas até agora? Dúvidas até agora? Tá fácil? Não? Então, vamos lá. Imagine, então, que José e Maria sejam casados no regime de comunhão universal de bens, tá bom? Só que o José, ele ganhou do pai dele, com cláusula de incomunicabilidade, o pai não gostava da Maria, tá? O pai não gostava da Maria, ele colocou lá os motivos, tá? Ele fez a justificativa, por que ele não gostava da Maria, tá? E deixou para o José, com cláusula de incomunidade, um sítio lá no interior do Maranhão. Esse sítio vale 200 mil reais. Esse sítio, então, ele está com cláusula de incomunicabilidade. Então, esse sítio está com cláusula de incomunicabilidade. Se existe essa cláusula de incomunicabilidade, esses 200 mil do sítio aqui, ele é bem comum, ele é bem do casamento ou ele é bem particular? Vamos lá, ele ganhou 200 mil, tá? Com uma cláusula de incomunicabilidade. Eu quero saber se esse bem que ele ganhou, ele é um bem particular ou ele é um bem da comunhão, do casamento? É um bem particular. Então, se é um bem particular, Mariazinha não herda. Na verdade, Mariazinha não é meieira desse bem. Mariazinha não é meieira desse bem. Ela é meieira de quê? Dos bens do casamento. Tá bom? Então, não adianta Mariazinha pedir metade desses bens aqui, desse sítio lá no Maranhão. Não, senhora. Mariazinha não recebe metade do bem. Mariazinha recebe, sim, 500 mil, tá bom? Ela vai receber 500 mil a título de meiação, ok? A título de meiação. O José, então, vai ter, sobrando aqui, 500 mil que ele vai poder dar para os seus herdeiros, ok? Mais o bem particular, tá bom? Os 500 mil do José, aqui, nós já vimos, cada filho vai receber 1.666. Não é assim? 1.666. Não é desse jeito? E os 200 mil do bem particular de José? Esse bem que é particular, Mariazinha não é meieira. Ela é herdeira de José, tá bom? Então, a Mariazinha, ela só vai receber como herdeira dos bens particulares de José. E se nós pegarmos, então, esses 200 mil e dividirmos entre os herdeiros de José, quanto cada um vai receber? Quanto que cada um vai receber desses bens particulares de José? Proporcional, 50 mil reais desse bem particular de José. E a Mariazinha vai receber também? Vai, Mariazinha vai receber também. Mas ela só é herdeira do bem particular. Porque do bem que nós temos na comunhão universal, ela já recebe metade. Ela já é
meieira. Combinado? Tá bom? Essa mesma regra da comunhão universal também vai valer para quê? Para a comunhão parcial. Tá bom? A comunhão parcial vai valer a mesma regra, tá? Na comunhão, então, parcial, o cônjuge sobrevivente é meieiro dos bens comuns, tá bom? Ele é meieiro dos bens comuns. E que mais? Ele é o que mais? E ele é herdeiro dos bens particulares. Bom? Então, ele é meieiro dos bens comuns e ele vai ser herdeiro dos bens particulares. Fernanda está fazendo uma pergunta interessante. Professora, e se fosse 200 mil em dívidas? Boa pergunta, Fernanda. Essas dívidas são dívidas do casamento, do casal, ou são dívidas só do José? E aí? Só do José. Então, esse valor que deve vai ser abatido dos bens que o José possui. Tá bom? Então, o José não tem 700 mil de bens dele? Vai abater os 200 mil, vão sobrar 500 mil. Tá? Vão sobrar 500 mil para serem divididos. Tá? Ah, e aí eu vou tirar do bem particular ou eu vou tirar do bem comum? Depende. Depende de como for feito pelos herdeiros, como os herdeiros se manifestarem, se eles concordam ou não, pela forma como vai ser feito essa divisão. Pode ser, por exemplo, dos 200, que era um dos bens particulares. Pode ser. Se a mãe não discordar, pode ser. Ah, mas se todo mundo discordar da forma, o juiz pode fazer proporcional, tá? Ele vai fazer proporcional da tirada desses bens e proporcional da tirada desses bens, tá bom? Ok? Dívidas, elas vão ser no montante da herança. Digamos que as dívidas aqui fossem de 1.200.000. Vai pegar o dinheiro da Maria se essa dívida for se essa dívida também for da Maria, tá? Se também for de imóveis da Maria ou se for dívida para manutenção da família, tá? Não pode passar do valor dos herdeiros. Se a dívida for, digamos, de 2 milhões de reais, o credor vai ficar no prejuízo de 800 mil, tá? Tá bom? Então, quando nós tivermos tanto a comunhão parcial quanto a comunhão universal dos bens, nós vamos ter, então, a situação em que o companheiro, o cônjuge sobrevivente, ele vai ter direito à meiação, se for o caso, e também a herança, mas aqui exclusiva dos bens particulares. Combinado? Ok? Podemos continuar? Podemos, não é? Parar. Então, vamos voltar lá onde nós estávamos. Tá? Então, nós vimos aqui o regime de bens. Então, quando nós tivermos comunhão parcial, o cônjuge, comunhão universal, em regra, o cônjuge vai ser meieiro, mas aqueles bens particulares, tá bom? Ele vai ser herdeiro. A mesma situação, então, nós vamos ter aqui nos bens do cônjuge casado na comunhão parcial de bens. Aí eu trouxe um exemplo aqui. Isso aqui para vocês calcularem aqui, tá? Vamos lá, vocês vão fazer isso sozinho. José faleceu de Covid-19. Era casado com Mariazinha,
regime de comunhão parcial de bens, e eles tinham 3 filhos. Patrimônio da constância do casamento, 120 mil reais. Patrimônio anterior ao casamento, 80 mil reais. Quanto cada filho e a Mariazinha receberão na partilha? Olha, a Fernanda está fazendo uma pergunta. Professora, veja aí no slide que vale também para a união estável. Sim. Por quê? Porque a união estável, em regra, ela é regida pelo regime de comunhão parcial de bens, tá bom? E eu disse para vocês que o 1790, tá? Que o 1790, ele foi declarado inconstitucional. Então, nós não fazemos distinção entre companheiro, tá bom? E cônjuge. Para a jurisprudência e para a doutrina, eles são iguais, tá bom? Eles são iguais, tá? Ok? Então, vamos lá. O Wagner já está falando aí, 80 mil, Wagner? 80 mil de quê? Especifique, tá bom? Especifique. Especifique. De tudo. Ah, Wagner, faz isso aí mais bonitinho, né? Você consegue. Chegamos aqui. Tá? De tudo, não é? E os filhos? 20 mil, não é? Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer esse exercício? O Wagner aí já fez de cabeça, tá? Vamos lá. Qual era o regime de bens desse casamento? Comunhão parcial de bens. Então, se é um regime de comunhão parcial de bens, o que eu tenho? Eu tenho um cônjuge que vai receber metade dos bens a título de meiação, tá bom? E quais são esses bens? Os bens comuns ao casamento. Então, Mariazinha, dos bens comuns ao casamento, ela vai fazer jus a 60 mil a título de meiação, tá bom? E nos bens particulares, aí Mariazinha vai concorrer em igualdade com os filhos, tá bom? Então, quando nós formos falar dos bens particulares, você vai pegar os bens particulares e vai dividir entre os filhos e Mariazinha, tá bom? Então, eles vão receber igualmente. Então, se eles vão receber igualmente, Mariazinha ainda vai receber 20 mil a título de herança. E cada filho vai receber quanto dessa herança? Quanto que cada filho vai receber? E os filhos, gente? Os filhos vão receber o quê? Mariazinha não faz jus a 60 mil de meiação? O José também. Ele também faz. E esse valor que ele faz jus à meiação vai ser dividido só entre os filhos. Então, cada filho aqui vai receber 1/3. Ou seja, 20 mil. Tá? Mais os 20 mil que cabem dos bens particulares. Cada filho, então, vai receber 40 mil a título de herança. Combinado? Beleza? Nenhuma dúvida aqui, não é? Agora, imagine a seguinte situação. Zezinho e Mariazinha tiveram 4 filhos. Zezinho e Mariazinha tiveram 4 filhos. Tá? Tiveram 4 filhos. Por que eu estou falando isso? Vocês vão ver agora uma situação.
Quanto cada um vai receber nessa divisão? Wagner, vamos lá. Você se perdeu por quê? Vamos lá. A herança do Zezinho vai ser 60 mil reais, que é a meação do Zezinho, não é? A meação do Zezinho é 60 mil, não é? Você não pegou os bens comuns e dividiu para 2? 60 para o Zezinho e 60 para a Maria? Não foi assim? Beleza. E aí, os bens particulares, que foram os 80 mil, você não dividiu entre os 3 filhos e a Mariazinha? Sim. Aí, cada um dos bens particulares, cada um recebeu 20 mil. Mas você não tem esse valor aqui da meação, do Zezinho? Tem. Essa parte aqui você tem que dividir, mas você divide para quem? Só para os filhos. Ok? Tá? Vamos fazer outro aqui. O Zezinho e a Mariazinha têm 4 filhos. Beleza? Eles não pensaram no meio ambiente, tiveram muito filho. Tá? E agora o meio ambiente está aí sofrendo. Quanto que cada herdeiro receberá? Quanto que Mariazinha receberá? E quanto cada filho receberá nessa brincadeira? Vamos começar pela meação, então, tá? Meação, 60 mil para Mariazinha de meação, 60 mil para o José de meação, não é isso? E nós não vamos dividir 60 mil pelos 4 filhos? Quanto que cada filho vai receber? 15 mil. Não é? 60 mil aqui, e você achou que não ia fazer matemática. Tá? 60 mil aqui, tá? 60 mil é o que faz jus à meação. Agora, nós temos aqui bens particulares. Esses bens particulares, eu tenho que dividir entre os filhos mais a Mariazinha. Não é assim? Não é assim que eu ensinei para vocês? Então, eu vou pegar lá 80 e vou dividir por 5. Eu vou dividir por 5? É isso? Não, não é isso, tá? Diz lá o nosso lindo artigo 1832 que, vou responder, em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual aos do que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Olha só que viagem o código fala. O código vai falar que a Mariazinha, nesses bens particulares, ela não pode receber menos do que 1/4 da herança. Oxe, não é que viagem? Pois é. O código vai falar que a Mariazinha tem que receber desse valor aqui, ó, dos bens particulares, no mínimo 1/4. 1/4 é dela, 20 mil. Tá? Então, o código vai falar que pelo menos 20 mil aqui é da Mariazinha. E aí, o restante, os 60 mil, você divide aqui para os 4 filhos. Tá? Tá lá no 1832. Mas qual que é o problema? Doutrina e jurisprudência discordam disso. Doutrina e jurisprudência não aceitam isso daqui. Sabe o que a justiça, a jurisprudência e a doutrina vão falar? Não. Se ela é herdeira, ela vai receber igualmente com relação aos herdeiros. Então, ela não vai receber 1/4, ela vai receber 1/5 dos bens. Ela vai receber
16 mil como qualquer outro herdeiro. Ok? Então, embora o 1832 ele diga que a Mariazinha ela não pode receber menos de um quarto desses bens, ok? A jurisprudência e a doutrina não aceitam isso daqui, tá? Não aceitam isso daqui. Vai exigir que, tá bom? Vai exigir que a Mariazinha receba igual a qualquer herdeiro, tá? O filho 1 não vai receber 16 mil dos bens particulares? Vai. Filho 2, 16 mil? Sim. O filho 3, 16 mil? Sim. O filho 4, 16 mil? Sim. E a Mariazinha? 16 mil também. Ok? Por quê? Porque ele vai alegar que você não pode fazer esse tipo de distinção entre os herdeiros. Ok? Na prática, então, ocorre mais a divisão proporcional? Sim, Fernanda. Então, na prática, nós vamos ter a divisão proporcional, com os juízes não aplicando o 1832, tá? Mas onde isso vai cair? Na nossa prova? Na minha prova, não, tá? Isso eu não vou colocar. Pode cair numa prova da OAB? Pode, tá? Pode cair numa prova de juiz? Essa é mais chance de cair, tá? Aí o Wagner está falando igual mineiro, né? Uai, então, deixando de aplicar a lei sem mais, sem menos? Não, não é bem deixando de aplicar a lei sem mais nem menos, não é? A justiça, a doutrina e a jurisprudência entendem isso como uma matéria inconstitucional. E aí você não aplica, tá? Só que nunca ninguém chegou lá com um ADI no Supremo para discutir esse artigo, se ele é constitucional ou ele é inconstitucional. Então, nós temos decisões majoritárias na doutrina dizendo que nós não devemos aplicar dessa forma, que você está agindo de forma a distinguir os herdeiros. Tá bom? Então, faça uma anotação aqui no seu 1832. Doutrina e jurisprudência não concordam com essa divisão, ok? Então, a divisão aqui deve ser igualitária. Mariazinha aqui é herdeira igual a qualquer filho dos bens particulares, só dos bens particulares, ok? Só dos bens aqui, ó, os particulares. Mariazinha, então, vai receber os mesmos valores que qualquer outro filho do José. Tá bom? Beleza? Nós não fazemos, então, essa distinção. Alguma dúvida com relação à comunhão e comunhão universal e parcial de bens? Lembrando que os companheiros, quem está na união estável, em regra, está regido pelo regime de comunhão parcial de bens e vai valer essa mesma regra. Combinado? Essa mesma regra. Vamos seguir, então. Opa, que eu esqueci aqui de compartilhar com vocês. Tá? Vamos lá. Se eu estiver indo muito rápido, por favor, vocês já sabem, né? Quando eu ligo aqui, tá? Então, vamos lá, já vimos? Então, chegamos, né, à sucessão aqui, falta ainda 2 regimes. Regime de separação de bens. O que é o regime de separação de bens? É o regime da mulher moderna, não foi isso que eu falei para vocês lá? Na época eu tenho que falar baixo, meu marido está aqui. Não é aquilo que eu falei para vocês lá do semestre passado? Tá? O que é o regime da separação de bens? O que é da mulher? É da mulher, e o que é do homem é da mulher também. Tá beleza? Brincando, né? O que é da mulher é da mulher, o que é do outro cônjuge é do outro cônjuge. Os bens não se misturam. Nós não temos bens comuns, tá bom? Mas nada impede, por exemplo, que você, mulher moderna, resolva comprar um imóvel com seu marido, tá?
Aí, quando vocês forem fazer a escritura lá, o cara vai perguntar, e aí, quantos por cento que é seu e quantos por cento que é do seu marido? Aí, se vocês tiverem em comum acordo, vai ser 50% para um, 50% para outro. Não, professor, eu dei mais, eu estou pagando mais, então você coloca lá o proporcional, que é maior seu, porque aí você vai fazer jus àquele proporcional daquele bem e o seu marido aquele proporcional daquele bem. Mas, em regra, os bens são sempre bens particulares. Não foi isso que nós vimos no regime de separação de bens? E aí eu disse para vocês também que o regime de separação de bens, ele é convencional e obrigatório. O que é o regime de bens, separação de bens convencional? É o que vocês, jovens, podem optar, tá? Você, mulher moderna, tá? Trabalha duro, já tá lá comprando sua casinha, seu carro, já montou seu escritório, seu Facebook do escritório bomba, tem mais de 1 milhão de seguidores, no Instagram também, você, assim, ó, é a rainha do direito, tá? Amém, isso mesmo, Fernanda. Você é a rainha do direito, você agora está fazendo reportagem para Globo News, falando de direito, você está lá, ó, super bem na carreira, tá? Aí você resolve se casar com seu marido. Problema em casar? De jeito nenhum. Todo mundo casa para ser feliz, não é? Mais feliz. Porque já é feliz antes. Aí você casa para ser mais feliz, mas você fala para o seu marido, olha, vamos casar, mas você sabe, né? Meus bens, seus bens, seus bens. Nada de misturar as coisas. Ele também não quer, eu também tenho o meu negócio, ele também está bem resolvido, ele está lá no topo da carreira dele, está feliz, aí vocês juntam as escovas de dente. Esse é o que nós chamamos de regime convencional de bem. Eu estou um monte de risada aqui, eu não tô entendendo esse monte de risada, tá? Monte de risada aqui. Lennon, você já sabe, né? Lennon, você já sabe o que eu roguei para você, não é? A família até o fim do curso, viu? Aí, você tem também aquela separação que é obrigatória. O que é a separação obrigatória? O Leno, eu tô sabendo que não vou casar, professora. Ah, você que acha, tá? Você que acha. Você que acha. Tá, Leno? Vai nessa. Fernando também quer. Ai, tô vendo, gente. Bicho, desse que casa bonito, não é, Fernanda? Também acho. O Fernando também tá doidinho para casar. Tá, doidinho. Vamos lá, e o que é a separação? A separação obrigatória, ela vai servir para o Lennon ou para o Fernando? Não. Por quê? Porque eles são jovens, ok? A não ser que eles não observem aquelas cláusulas suspensivas do casamento. Aí sim nós vamos ter a imposição do regime de separação de bens como uma penalidade, tá? Casar é bom, gente, pelo amor de Deus, casar é ótimo, tá? Ok? Então, vamos lá. Então, nós temos a separação. Professor, cadê sua frase clássica? Qual que é a minha frase clássica? Vem, ó, a piscina tá quentinha. Serve essa? Deilza, serve essa? Vem! A piscina tá quentinha! Casar é uma delícia, isso mesmo, casar é uma delícia, tá? Casar é uma delícia, principalmente para os homens, tá? Casar é uma delícia, tá? Vamos lá. Então, você resolve casar, porque casar é uma delícia, tá? E aí, só que você tem que observar se você não tá ali no 1641. Quem que está ali no 1641? As pessoas que não observam aquelas cláusulas de suspensivas, tá bom? Aqueles que precisam de obrigação de suprimento legal para o casamento e aquelas pessoas que têm mais de 70 anos. Não é assim? Quem tem mais de 70 anos pode casar?
Pode casar também. Pode, mas vai ter que casar com um regime de separação de bens, tá bom? A Lucilene está falando aqui, o meu tá ali reclamando de ter que fazer a comida e eu tô aqui. Lucilene, faz cara de paisagem para ele, tá? Na hora que ele falar com você, você põe assim o microfone, o fone de ouvido, aí olha para ele assim, ó, faz cara, olha, eu não tô te escutando. Ó, assistindo a aula, não tô te escutando, tá bom? Faça isso, tá? Aí lembra o que eu falei para vocês sobre separação obrigatória de bens? Eu disse para você que nós temos a súmula 377 do STF. E essa súmula vai falar o seguinte: você vai casar com regime de separação obrigatória de bens, tá bom? Beleza. Mas se você construir alguma coisa com seu cônjuge e falecer, o seu cônjuge vai ter que provar que contribuiu para aquele bem, ok? Para ele fazer jus à ameação. Então, o que diz a súmula 337? Que na separação obrigatória de bens, o casamento, após, né, a realização do casamento, vai ser regido pela comunhão parcial de bens, desde que os cônjuges comprovem a sua contribuição para a aquisição daquele imóvel, tá bom? E outra situação é que na união estável, a união estável vai ser regida pela separação obrigatória de bens quando um dos cônjuges tiver mais de 60 anos, tá? Então, na separação obrigatória no casamento, 70 anos, para a união estável, 60 anos, tá bom? O que vai acontecer, então, aqui nessas situações? Se a separação for convencional, ou seja, essa que vocês optaram por fazer, vocês não concordam comigo que todos os bens são particulares? Então, se eu tenho uma separação convencional de bens, todos os bens são particulares, não é verdade? Todos os bens são meus, todos os bens do meu marido são do meu marido, não é verdade? Então, o meu cônjuge vai ser sempre meu herdeiro, tá? Então, o cônjuge, ele vai ser meu herdeiro. Então, digamos que eu resolva casar pelo regime de separação de bens, tá? Eu quero comprar um iate. Ganhei na Mega Sena, olha só que beleza, tá? Exato, Deilza, fala isso para ele mesmo, Lucilene, que seu futuro está na sala de aula e não fazendo comida. Para ele, tá? Então vamos lá, eu quero comprar um iate. Roberto Carlos está vendendo o iate dele, tá? Já vendeu, mas finge que eu estou querendo comprar, tá? O iate dele custa 25 milhões, eu estou querendo comprar o iate. Quero, porque quero um iate, compro o iate de 25 milhões de reais. Tá bom? Primeiro passeio de iate pelo Lago Paranoá, eu me engasgo com uma azeitona e ó, passei dessa para melhor. O meu marido, ele vai herdar os meus bens? Vai. Bom, ele vai herdar os meus bens com os meus descendentes. Tá? Morte triste essa, não foi? No meu primeiro passeio no meu iate de 25 milhões, eu engoli uma azeitona, engasguei com a azeitona e ó, tá? Meu marido, então, ele vai ser herdeiro de todos os meus bens, assim como os meus descendentes. Morte de gente rica. Ok? Então, meu marido, ele vai ser meu herdeiro junto com os meus descendentes. Tá bom? Aí, digamos, eu tenho 5 filhos. Eu tenho 5 filhos e o meu marido. Vou pegar o iate de 25 milhões, vou dividir para 6. Igualmente, entre o meu marido e os meus 5 filhos. Tá bom? Então, quando eu tenho o regime de separação de bens, nós não fazemos a distinção. Vai ser meu herdeiro.
Ele vai ser meu meieiro? Depende. Naquela situação de você comprar um bem que também está em nome do seu marido, e lá vocês colocam o proporcional, olha, 50% é dele, 50% é meu, ok? Aí sim nós teremos uma situação em que ele pode ser meieiro. Mas, em regra, ele vai ser herdeiro. Então, tudo que você tem, tá bom? Se você falecer enquanto estiver casada com ele, ele é seu herdeiro e ele vai receber proporcionalmente igual aos seus descendentes. É, Fernando, isso mesmo. Compra um iate e morre engasgado com uma azeitona. Tem muita coisa desse tipo. Professora, e se for casado e não ter filhos, fica tudo pro cônjuge? Calma, Deilza, nós vamos chegar lá. Tá bom? Então, aqui nós estamos falando da hipótese em que nós temos descendentes e cônjuge, tá? Nós temos descendentes e temos cônjuge. E na separação obrigatória, nessa que a lei impõe, o cônjuge, ele somente será meieiro se ele comprovar o esforço comum conforme a súmula 377. Bom? Então, aqui ele tem que comprovar o esforço. Aqui tem que falar que ele ajudou na reforma, que ele ajudou a comprar, que ele vendeu o carro para colocar naquele imóvel, tá bom? Então, ele vai ter que comprovar o esforço comum. E ele vai ser herdeiro? Depende. Ele só vai ser herdeiro se nós não tivermos descendentes e ascendentes. Ok? Então, o cônjuge, na separação obrigatória de bens, tá? Ele só é herdeiro se não tiver nem descendente, nem ascendente. Ok? Então, no regime de separação de bens, se for uma separação convencional, vai ser herdeiro e vai concorrer igualmente com os descendentes. E se for na separação obrigatória, ele pode ser meieiro, mas desde que prove o esforço comum, e somente será herdeiro se nós não tivermos nem descendentes, nem ascendentes vivos. Beleza? Nós vamos fazer um exercíciozinho daqui a pouco para ficar mais claro, tá? E, por fim, o regime de participação final nos aquestos, o cônjuge, em regra, em 99% dos casos, ele vai ser herdeiro, tá bom? Por quê? Porque todos os bens, lá na participação final nos aquestos, todos os bens que sobrarem para o decújo são bens particulares, tá bom? Todos os bens que sobrarem serão bens particulares. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo. Trouxe um exemplo aqui para nós resolvermos. O José, ele faleceu de Covid-19 e ele era casado com Mariazinha no regime de separação de bens. Quando o examinador coloca a frase regime de separação de bens, é a separação convencional, tá bom? Quando ele se referir à separação obrigatória, ele vai falar separação obrigatória, tá? Então, vamos lá. O José faleceu de Covid, ele era casado com a Mariazinha, pelo regime de separação de bens, ele tinha 3 filhos. O patrimônio do José, ao falecer, vírgula, tá faltando uma vírgula ali, era de 200 mil reais. Quanto cada filho e Mariazinha receberão nessa partilha? E aí? Quanto José vai deixar para cada filho a título de herança, tá? Quanto que José vai deixar para cada filho a título de herança e quanto que Mariazinha vai sair desse casamento? Primeira pergunta que nós vamos fazer. Primeiro nós vamos montar o esqueminha, não é? Aí o que nós vamos fazer? Qual que é o regime de casamento? Separação de bens. Então, se é separação de bens, a Mariazinha, ela é o quê? Ela é meieira? Ela faz jus à metade dos bens?
Não, ela é herdeira. E se ela é herdeira, ela vai concorrer com quem? Com os filhos. Tá? Opa, aqui é a Mariazinha. Então, se ela é herdeira, ela vai concorrer de igual com os filhos. Então, se é 200 mil, eu vou dividir para quantos? 4, não é? 3 filhos. 3 filhos e Mariazinha, tá? E Mariazinha. Então, José, ele vai deixar, como era um regime de separação de bens, tá bom? Ele tinha 3 filhos, quando ele faleceu, ele tinha um patrimônio de 200 mil, ok? Cada filho e a Mariazinha receberão um quarto, que equivale a 50 mil reais. A título de quê? Herança. Ok? Fácil, não é? E agora? E se o regime de casamento for o de separação absoluta de bens? Deixa eu apagar isso aqui. E se o regime aqui, ó, for o regime de separação absoluta, separação legal de bens. E se for o regime de separação legal de bens? Esse que a lei determina, então, quanto que cada filho e Mariazinha receberão nessa partilha? Vamos lá. E agora, se fosse separação legal, absoluta de bens, separação obrigatória de bens, quanto cada filho e Mariazinha receberão? E aí? Mariazinha é meieira? Mariazinha é meieira? Ah, pergunta aqui, fala alguma coisa de esforço comum, de bens que são comuns aos dois, esforço. Fala? Não, não fala nada disso, não é? Então, Mariazinha não é meieira. Ela é herdeira? Ela é herdeira? Não, ela não é herdeira. Por quê? Porque José tem 3 filhos. Se ele tem descendentes, Mariazinha não herda nada. Quanto cada filho vai receber? 1/3 da herança do pai. Então, se ele é casado pelo regime de separação de bens e possui descendentes vivos ou ascendentes, Mariazinha nada recebe, tá bom? Mariazinha nada recebe, vai tudo para os filhos de José. Por que que existe isso? Porque antigamente tinha uma história muito comum. Hoje isso não existe mais, porque hoje a mulher ela é emancipada, ela estuda, ela tem o trabalho dela, ela faz 1 milhão de coisas, ela tem o dinheiro dela, então ela não precisa mais fazer essas coisas. Mas antigamente, o que que acontecia? O vovô se separava da vovó depois de 50 anos de casado, e aí ele queria mostrar para todo mundo que ele ainda estava bem, tá bom? Ele ainda estava bem. Aí ele arrumava uma namoradinha de 20 e poucos anos, tá? Aí parará para lá, namoradinha para cá, parará, parará, e um dia ele toma um azulzinho e morre. E aí? Essa namoradinha dele, com quem ele vivia uma união estável, ou quem ele tinha casado, faz jus a alguma coisa? Não, tá? Se ela não comprovar o esforço comum, ela não vai fazer jus a nada. Por quê? Porque a intenção do legislador é proteger os descendentes.
tá bom? Então, o legislador, ele quer proteger os descendentes de qualquer tipo de golpe, tá? Que possa prejudicar a herança. Combinado? Então, Mariazinha, tadinha, não vai receber nenhum real dessa herança, tá? Ela não vai receber nada, porque ela não é herdeira. Combinado? Alguma dúvida aqui? Não? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, não é? Tá aqui tranquilo, não é? Prof, minha net tinha caído. Na convencional, ela receberá 50 mil? Sim. Tá? Sim. Que vai dividir igualmente entre os herdeiros. Tá bom? E ela é herdeira. E aí você vai dividir. Ela e os filhos, são 4 filhos, cada um recebe 1/4. Viu como a separação de bens é até mais fácil na hora da sucessão? Tá? Mas na Wagner, mas na separação obrigatória de bens, ela não recebe nada se você tiver descendentes ou ascendentes. Combinado? Tá? Ok? Então vamos continuar, que eu quero hoje falar ainda bastante coisa. Então já vimos aqui quanto que ele vai ganhar, não é? Vamos falar agora da sucessão do cônjuge com o ascendente. Imagina que a pessoa que faleceu não tenha filhos, tá bom? Ele não deixou filhos, ele não deixou netos, ele não deixou bisnetos, tá bom? Ele só tem pais e cônjuge, tá? Então agora nós vamos para uma outra situação. É quando nós não temos descendentes. Aí nós vamos para aqueles que nós chamamos de herdeiros de segunda classe. Herdeiros de primeira classe, descendentes, tá bom? Herdeiros de segunda classe, ascendentes. E herdeiros de terceira classe, cônjuges, tá bom? Então, herdeiros de primeira classe vai ser descendentes em concorrência com o cônjuge, herdeiros de segunda classe, ascendentes em concorrência com o cônjuge, e herdeiros de terceira classe vão ser, então, os cônjuges. Vocês estão achando muito conteúdo, é? Vocês estão achando que tá pesado? Não, tá não, gente, relaxa. A aula, as questões que eu passo em sala de aula são muito mais difíceis do que as questões que vocês vão encontrar na prova da OAB, tá? São bem mais tranquilas as provas da OAB do que da aula, mas eu quero que vocês gabaritem tudo. Nas últimas provas da OAB, que caíram sucessão, todo mundo gabaritou, tá? Todo mundo gabaritou da prova da OAB. Todo mundo, tá? Que as questões que eu trouxe em sala de aula eram muito mais difíceis, muito mais complexas do que as questões da prova da OAB. Tá? Então, vamos imaginar que esse de cujos, ele não era casado, tá? Vamos imaginar, então, que o de cujos, a pessoa que faleceu, não era casada, tá? Então, essa vai ser a primeira hipótese. A pessoa não era casada e não tinha descendentes. Ela só tinha ascendentes, que nem os primos da minha mãe, que nunca casou, tá? Eles nunca casaram, nunca tiveram filhos, eles já estão velhos, vão morrer e vão deixar as coisas dele para quem? Tá? Então, vamos lá. Quando nós tivermos apenas ascendentes, então, quando nós não tivermos nem descendentes, nem cônjuge, então essa pessoa não casou ou já está divorciada, tá bom? Não tem filho. Então, quando nós tivermos apenas os ascendentes, nós vamos dividir igualmente entre as linhas dos ascendentes. Desculpa, engasguei aqui. Nós vamos dividir entre as linhas. Então, quando nós tivermos apenas ascendentes, nós vamos dividir. Se ele tem pai e mãe, nós vamos dividir 50% para a linha da mãe e 50% para a linha do pai. Se ele tiver múltiplos pais, é o que nós chamamos de
parentalidade, multiparentalidade, nós vamos dividir igualmente. Minha cunhada tem 3 pais, uma mãe e 2 pais. E aí, no caso dela, quanto que iria? 1/3 para a mãe, 1/3 para o pai biológico, 1/3 para o pai socioafetivo. Ok? Oi? Tá bom? Então, nós vamos para a linha dos pais. Beleza? Então, quando nós tivermos apenas os ascendentes, nós vamos trabalhar com as linhas. Como assim, professora? Vou mostrar agora para vocês. Como assim? Como assim? Como assim? Digamos que a pessoa que faleceu, o decujus aqui, o decujus, estão vendo aqui o DC aqui embaixo? O decujus faleceu, tá bom? E ele só tinha uma mãe, ele era tradicional, não é? Ele tem uma mãe, ele tem um pai. 50% da linha dele aqui, 50% dos bens dele vão para a mãe, não é verdade? Para a linha da mãe. E 50% vão para a linha do pai. Mas digamos que esse pai dele tinha falecido já. Esse 50% vai para quem? Para a avó, se viva, não é? A avó paterna e para o avô paterno, se vivo. Tá bom? Então, se nós temos uma hipótese em que somente tem ascendente, não tem nem descendente, nem cônjuge, nós vamos dividir a herança para a linha materna e para a linha paterna. 50% vai para a linha materna, 50% vai para a linha paterna. Se o pai já tiver falecido, por exemplo, aqui no nosso exemplo, esse 50% vai para a avó paterna e para o avô paterno. Então, cada um vai receber 25% da herança. Ok? Pensei que iria afastar o mais longe. Sim, afasta o mais longe, mas o mais perto está presente? O mais próximo afasta o mais longe. Mas o mais próximo morreu? O pai não morreu? O pai dele já não tinha falecido? Então, se o pai não recebe, quem que recebe pelo pai? Os avós. Ok? Tá bom? Agora vamos imaginar a seguinte situação. Ele tem, na verdade, 2 pais aqui. Ah, ele tem 2 pais aqui. Ele tem a mãe, tá? Ele tem a mãe. E tem 2 pais. Opa. O pai biológico e o pai socioafetivo. Quanto que vai para cada um? Quanto que vai para cada um? 1/3 da sua herança. Tá? Tá? Ok? Beleza? E se ele tivesse só a mãe, ele foi registrado só no nome da mãe? Ele não tem na certidão de nascimento dele registro do pai. Quanto que vai para a mãe? 100% da herança. Ok? Se for tudo para, se ele não tiver pai, vai 100% para a mãe. Ok? Alguma dúvida aqui? Essa hipótese em que nós vamos chamar os avós paternos, ela só existe quando nós estivermos na situação em que só temos
ascendentes como herdeiros. Ok? Só vai existir nessa hipótese em que nós só temos ascendentes como herdeiros. Nós não temos nem descendentes e nós não temos nem cônjuge, tá? Por quê? Porque se nós tivermos cônjuge, aí nós vamos ter que fazer a associação dos bens que fazem jus ao cônjuge e aos bens que fazem jus aos pais. No caso de comoriência com o ascendente, tá? Vamos lá. Boa pergunta. Digamos aqui, então, que ele tem o pai e a mãe, não é? Aqui, ó, imagina essa situação. Aí ele estava viajando de férias com o pai e eles sofreram um acidente de carro e os dois morreram ao mesmo tempo. O que nós entendemos? Que essa linha aqui se rompeu. Então, que não há sucessão entre eles. Se não há sucessão entre eles, nós vamos dividir esses bens para quantas pessoas? 2. Aí vai 50% aqui para a mãe e 50% aqui para o outro pai. Tá? Essa linha que ele tinha aqui com o outro pai biológico se desfez com a comoriência. Ninguém sucede ninguém. Tá bom? Ninguém sucede ninguém. Beleza? Então, isso aqui, chamar o pai... Aí, digamos que esse pai aqui, socioafetivo, ele já tenha falecido. Quem que nós vamos chamar aqui? Os avós paternos, tá bom? O avô e a avó paterna. Tá bom? Aí nós chamamos o avô e a avó paternas para receber o quinhão que caberia a esse pai. Tá? Tá bom? Mas, como eu disse, nós só vamos ter essa hipótese de chamar os avós quando nós não tivermos nem descendentes, nem cônjuge da pessoa que faleceu. Ok? E se nós tivermos cônjuge? Vamos mexer isso daqui. E se nós tivermos cônjuge? Mais fácil limpar, né? E se eu tiver o cônjuge? Astulfo, não é? O Astulfo era casado com quem? Cleide, nome comum. Tá bom? O Astulfo era casado com a Cleide. Astulfo casado com a Cleide, eles se amavam demais, mas não tiveram filhos. Opção do Astulfo e da Cleide, não é? Ninguém tem nada a ver com eles. Astulfo tem um pai vivo e a mãe viva. Tá? O pai e a mãe viva. Beleza? Astulfo, coitado, estava em um avião, pequeno porte, e o avião caiu e Astulfo faleceu. Como que vai ser a divisão dos bens de Astulfo? Depende. Depende do quê? Do regime de bens que Astulfo e Cleide firmaram. Digamos que o Astulfo tinha 100 mil reais em bens, tá bom? Todos esses bens foram adquiridos na constância do casamento. E ele era casado com Cleide no regime de comunhão parcial de bens. Tá? Vamos lá. Ele e Cleide eram casados no regime de comunhão parcial de bens. Certo? Quanto que Cleide faz jus aqui?
Se o Astolfo morreu e eles eram casados no regime de comunhão parcial de bens, Cleide faz jus a quê? A uma meia-ação, não é verdade? Uma meia-ação de quanto? 50 mil reais. Porque é a metade dos bens que foram adquiridos na constância do casamento. Não é verdade? Sobra 50 mil para você partilhar. Não é verdade? 50 mil para você partilhar? Os 50 mil que são do Astolfo? Gente, eu não estou obtendo resposta, eu estou indo. Está todo mundo calado? Vocês estão com dúvida? Não estão entendendo? Então, vamos lá, né? O Astolfo, ele tinha 100 mil. Tá? Ele tinha 100 mil. Metade é da esposa dele, não é verdade? A título de meia-ação, já que ele era casado no regime de comunhão parcial de bens. Metade é da Cleide. Não é assim? E os outros 50 mil? Como que vai ser feita essa divisão? Igualmente entre o pai, a mãe e a Cleide. Tá bom? Então, os 50 mil do Astolfo, nós vamos dividir igualmente entre o pai, a mãe e a Cleide. Então, além dos 50 mil que ela tinha a título de meação, ela ainda vai receber 1/3 dos bens do Astolfo. Tá bom? Isso vai valer para os bens da meação e para bens particulares. Tá? Então, ela vai receber tanto a meação, se ela tiver direito, se for o regime de comunhão de bens, o regime de bens que eles optaram permite uma meação, ela vai receber a meação e o proporcional dos demais bens, tá bom? Então, ela vai receber 1/3, 1/3, 1/3. Se nós só tivermos bens particulares, ela vai receber 1/3, 1/3 e 1/3. Ah, professora, mas o pai do Astolfo morreu antes dele. Quanto que a Cleide vai receber se o pai do Astolfo morreu antes dele? Se o pai do Astolfo morreu antes dele, como que nós vamos fazer essa divisão? Somente entre a mãe do Astolfo e a Cleide. Então, aqui, cada uma vai receber metade da herança. Tá? Ok? Então, no regime de comunhão parcial de bens e no regime de comunhão universal de bens, a Cleide faria jus à meação, porque são os bens dela, são os bens que ela tem direito, ok? Os bens do esforço dela para aquele relacionamento, e os bens remanescentes e os bens particulares, eles vão ser divididos igualmente entre os ascendentes vivos e o cônjuge, tá bom? Então, vamos escrever aqui. Bens remanescentes serão divididos igualmente entre os ascendentes vivos e o cônjuge sobrevivente. Ok? Então, os bens remanescentes, que são os 50 mil, que ele faz jus, não é? Da meação dele, vão ser divididos igualmente entre os pais, os ascendentes sobreviventes e a Cleide. E se a Cleide tivesse um filho que Astolfo é pai socioafetivo ao invés de pai? Fosse mãe e irmão? Como assim? Não entendi. Isso aqui tá muito flor de lis, tá? E se Cleide tivesse um filho que Astolfo é pai socioafetivo? Tá? Se a Cleide e o Astolfo, eles têm um pai socioafetivo, o que vai acontecer? A Cleide vai ter que ajuizar uma ação
de reconhecimento de paternidade do filho, tá? Paternidade socioafetiva, tá bom? Vai ter que reconhecer, então, que ele é filho. Aí, o que vai acontecer? Os 50 mil, que são os bens do Astolfo, que foi o que sobrou da divisão do Astolfo, vai tudo para o filho, tá bom? Aí volta para aquela situação que nós vamos ter lá no início, quando nós temos o cônjuge concorrendo com os descendentes. A Cleide já teria recebido o seu proporcional a título de meiação, ok? E o restante dos bens do Astolfo vão todos para o filho dele, socioafetivo ou biológico. Quis dizer que, se ao invés dele ser pai e mãe vivos, fosse irmão e mãe dele. Ô, Fernanda, liga esse microfone aí que eu continuo sem entender. Porque se ele já é pai socioafetivo... Não, professor, eu quis dizer no caso do Astolfo. Sim, o que tem ele? Se ao invés dele ter pai e mãe vivos, fossem a mãe e o irmão dele. Ah, e se ele tivesse aqui ainda um irmão? Isso. O irmão, meu amigo, tchau pro irmão. Irmão não é nada, irmão não é parente, não. Quem falou isso? Quem falou que irmão ganha alguma coisa aqui na sucessão? Não ganha nada. Vocês vão ver, irmão só ganha, só herda, se você não tiver descendentes, ascendentes vivos, cônjuge, tá? Então, irmão só herda, irmão não é parente de quarto grau? Ó, irmão não é parente na linha colateral? Então, ele vai ser herdeiro de quarto grau, tá? De quarta geração. Então, o herdeiro, o irmão, só recebe se não tiver descendente, se não tiver ascendente e não tiver cônjuge. Nós vamos falar de irmão, sobrinho, tio, tá? Sobrinho, neto, na próxima aula, tá bom? Então, aqui vamos pensar, vamos continuar aqui nos pais e no cônjuge. Se tiver filho, aí a herança do Astolfo vai todo para o filho dele, tá bom? Então, regime de comunhão parcial de bens e o regime de comunhão universal vão seguir essa mesma regra aqui, tá bom? E agora para o regime de separação de bens. E para o regime de separação de bens, como que vai ficar essa vida aqui do Astolfo, da Cleide, tá? Se ele tem só 100 mil, deixa eu apagar aqui o quadro, tá? O Astolfo, ele e a Cleide casaram no regime de separação. Qual separação? Convencional de bens. Tá? Astolfo, então, e a Cleide casaram no regime de separação convencional de bens. Ok? Todos os bens do Astolfo são bens particulares, tá bom? Sim, Fernanda, aí precisa haver o reconhecimento. Sim. Todos os bens do Astolfo são bens particulares, não é verdade? Ele e Cleide não têm nenhum bem comum. E o Astolfo, então, faleceu, tadinho, faleceu. Ele deixou uma mãe viva, um pai biológico, está lá na certidão dele, e um pai socioafetivo, que também está lá na certidão de nascimento dele. Então, ele tem a mãe, o pai e o pai socioafetivo. E a Cleide? Quanto que cada herdeiro receberá dos bens particulares do Astolfo?
Cleide vai ser herdeira. Então, nós vamos dividir essa herança aqui para quantos? Para quantos nós vamos dividir essa herança? 1, 2, 3, 4. Cada um vai receber 25 mil reais a título de herança proporcional. Ok? Não, professor, ele só tinha a mãe viva. O pai e o pai socioafetivo já tinham falecido. Quanto que Cleide vai receber? 50%. Tá bom? Se só tiver a mãe, Cleide vai receber, então, 50%. Agora, imagina se Astolfo e Cleide fossem casados no regime de separação de bens obrigatório. Porque Astolfo, quando casou, ele tinha mais de 70 anos. Tá? Quanto que Cleide vai receber? Astolfo só tem a mãe viva. Quanto que Cleide vai receber se o regime for de separação obrigatória de bens? Nada. Exato. Ela não vai receber nada. Como assim, professora? Lembra que eu disse para vocês que no regime de separação obrigatória, o cônjuge, ele só recebe se a pessoa que faleceu não tiver nem ascendente, nem descendente vivo. A mãe do Astolfo não está viva? Tá. Então, Cleide, tadinha, vai ganhar um tchau. Tá, Cleide? A única coisa que vai ganhar é um tchau. Tá? Tchau, 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 Cleide. Beleza? Alguma dúvida? E a participação final nos aquestos? Ela vai valer... Ela vai valer igual uma separação convencional de bens, tá bom? Participação final nos aquestos vai valer igual uma convenção convencional de bens. Esse regime vale a pena só na separação, porque na morte, tá? Mas, na verdade, na morte ele é muito mais fácil, não é não? Ele não é muito mais fácil na morte? Você divide igualmente entre os herdeiros. O problema é se for uma separação de bens obrigatória. Na separação de bens, é tudo mais fácil. Você pega, quantos filhos você tem? Você tem 2 e o marido, você vai dividir por 3, acabou. Você não tem que ver quanto que é de fulano, quanto que é de cicrano, quanto que é a título de meiação, quanto que não é. Não. Você só pega quantos filhos você tem, o marido soma ali e divide igualmente entre as partes. Não tem filhos, você vai para cima. Tem pais vivos? Tem. Quantos pais? A mãe está viva e um pai está vivo. Beleza, então. E o cônjuge divide pelos 3, igualmente. Então, no final das contas, ele é muito mais fácil. E se nós tivermos uma hipótese de separação obrigatória de bens, o cônjuge só recebe se não tiver nem descendentes vivos, nem ascendentes vivos. Porque aí ele vai entrar naquele herdeiro de 3º grau, tá bom? Participação final nos aquestos vai ser tratado como uma separação convencional de bens, tá bom? Aí você divide da mesma forma que a separação convencional de bens, porque todos os bens na participação final dos aquestos, eles são bens particulares, tá? São bens particulares, ok? E para terminar, tá? E para acabar a nossa aula de hoje, porque já ninguém mais aguenta mais, tá? Ninguém aguenta mais.
nós vamos falar da separação da hipótese, então, em que nós não temos nem descendentes, nem ascendentes. Nós temos apenas o cônjuge. Quando nós temos apenas o cônjuge, aqui, meu amigo, não importa mais o regime de bens. Não é verdade? Se você não tem descendente, se você não tem ascendente, quem que vai ficar com tudo? Quem vai ficar com tudo? O cônjuge, tá bom? Então, é o nosso herdeiro de terceira classe, é aquele que, na ausência de descendentes, de ascendentes, ele fica com tudo. E os irmãos do decújo? Chupando o dedo, tá? Então, os irmãos do decújo aqui vão ficar chupando o dedo. Não tem, então, descendentes. Não tem ascendentes. Quem leva tudo? O cônjuge. Aqui, ó, não importa se é casado com separação de bens, se é casado com comunhão de bens, se é casado com separação obrigatória de bens, se é participação final nos aquestos. Não tem jeito. Separou, ó, faleceu, não tem descendente conhecido, não tem ascendente, tudo vai para o cônjuge. Combinado? Olha aí a viúva feliz, tá? Porque ela tá herdando tudo. E os irmãos do decujos, ó, só chupar dedo agora e vendo a velhinha lá aproveitando todo o dinheiro do maridão. Combinado, galera? Alguma dúvida com relação à sucessão dos nossos herdeiros necessários? Então, nós falamos das hipóteses, então, dos nossos herdeiros necessários, tá? Eu deixei para vocês uma listinha de exercícios, daquela parte inicial que nós vimos. Quando eu terminar a sucessão dos colaterais, que são os nossos herdeiros facultativos, ok? Aí eu vou colocar mais uma lista de exercícios, mas essa eu quero responder em sala de aula, tá bom? Para nós fazermos uma revisão geral da disciplina. Combinado? Alguma dúvida? Ficou tranquilo? Conseguiram entender? Tranquilo, não é? Facinho esse assunto. Vocês vão ver quando pegarem os exercícios que os exercícios são muito mais fáceis do que esses exemplos doidos que eu dou em sala de aula. Que bom, Beatriz, que você conseguiu entender. Você vai ver depois que fazendo os exercícios fica tudo mais fácil, tá? Sim, fica tudo mais fácil depois fazendo os exercícios. Beleza? Ó, a aula acabou até mais cedo hoje, 9 horas. Bem mais tranquilo. Falei aí 1h30 sem parar. Mais tempo os TCC, exato, Fernanda. Aproveita que é hora de fazer o TCC. Tá tudo certo com a sua orientadora? É orientador, não é?